Quem crê que você está no melhor lugar que poderia estar? A Bíblia diz assim: mais vale um dia nos seus atos do que qualquer outro em outro lugar. Você escolheu a melhor parte, semear o melhor do início do ano para a presença de Deus, para a tua casa, para a tua família. Quando nós primiciamos o nosso tempo para o Senhor, Ele cuida do resto, Ele cuida do que vai vir, Ele cuida do que está vindo. Quem toma posse disso aqui essa noite? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Abel, da sua esposa, pastora Poliana, dos demais obreiros dessa casa, pastor Ney, sua esposa. Agradecer por tudo que tem feito. E eu tenho certeza que este lugar Deus já tem abençoado o seu povo. Vocês aí sentados, abram suas Bíblias. Livro do Gênesis, capítulo de número 12, verso 1. Nós vamos ler 5 versículos desse capítulo. Os 5 primeiros versículos desse capítulo, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Livro do Gênesis, capítulo 12, verso de número 1. Nós vamos ler esses 5 versículos. E eu quero que Deus possa falar conosco aqui essa noite. Não sei como você chegou, mas eu tenho uma palavra. Deus vai te abençoar. Quem achou, diga amém. Vamos ler o que está escrito, que nos diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Verso 2: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Verso 3: abençoarei os que te abençoarem, e engrandecerei o teu nome, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Esse texto ele é conhecido da gente. Pastor, no capítulo 12, Abraão está fazendo o quê? Abraão está no seio da família. No capítulo 12, Abraão é alguém normal. Pastor, por quê? Porque Abraão não conhece Deus no capítulo 12. No início do capítulo 12, Abraão está no seio da sua família, acostumado com a vida que leva. Abraão ainda não conhece Deus. Abraão não tem experiências com Deus no capítulo 12, porque Abraão está na sua zona de conforto. Abraão está perto de quem, qualquer momento ele pode passar por uma privação, sua família está do lado. Aí a Bíblia diz que no capítulo 12 Deus chama Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela. O que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, deixa tudo para trás. Pastor, o que o senhor está dizendo aqui hoje? É que Abraão estava levando uma vida normal. Abraão estava acostumado com o lugar. Só que Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua parentela, toma uma decisão e vai. Pastor, Abraão acertou? Acertou. Só que Abraão vai fazer algumas coisas que Deus não mandou. Pastor, qual coisa que Abraão fez que Deus não mandou? Deus disse para Abraão: Abraão, sai tu e a tua família. Quando Abraão vai sair, Abraão está levando consigo quem? Abraão está levando consigo sua família. Só que Abraão vai colocar pessoas que Deus não quer. Aonde? Dentro da promessa que Deus fez. Abraão, sai da terra. Abraão obedeceu. Abraão parte em direção à promessa. Abraão saiu. Pastor, Abraão saiu como? A Bíblia diz que Abraão saiu sem direção. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que quando você sai de casa para ir para um lugar, qual é a primeira coisa que você pede? A localização, porque você quer saber para onde você está indo. Abraão não tinha localização. Abraão saiu. Só que Abraão saiu levando consigo quem? Ló.
Pastor, qual é o problema de levar Ló junto com Abraão? É que Deus não mandou Abraão levar Ló. Deus disse para Abraão: Abraão, sai tu e a tua família. Pastor, mas Ló é sobrinho de Abraão, mas não faz parte da promessa. Sabe qual é o problema de muita gente? É que começa o ano com as promessas de Deus, mas carrega pessoas que Deus mandou deixar para trás. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que tem muita gente começando a vida espiritual com um ano dizendo: Senhor, eu vou orar mais. Aí Deus disse: deixa para trás quem te atrapalha. Aí você é acostumado a carregar pessoas que Deus não falou para carregar. Já viu pessoas que gostam de colocar dentro da promessa quem Deus não chamou? Pastor, é meu sobrinho, mas não faz parte da tua família. Quando tu casa, é tu e tua esposa. É uma geração de crente que se dói quando você fala: ah, pastor, mas é fulano. Deixa para trás, irmão. É igual gente que quer casar e levar a sogra para morar junto. Deus mandou você deixar tudo para trás. Pastor, eu quero viver a promessa. Deixa para trás. Pastor, eu quero partir para viver a promessa. Tem algumas coisas na nossa vida, irmão, que só vão romper quando você deixar o que te atrapalha para trás. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que Abraão, quando partiu para Harã, saindo de Harã, partindo para Canaã, Deus disse para Abraão: Abraão, sai tu e a tua família. Sabe o que aconteceu? É que Ló vai dar problema no caminho para Abraão. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que Abraão, enquanto Abraão está andando com Ló, as coisas não rompem. Abraão está partindo para um lugar que ele desconhece. Abraão está andando sem direção. E Abraão está indo para um lugar levando excesso de bagagem. Já viu pessoas que Deus chama e quando ele vai, ele leva excesso de bagagem? Já viu pessoas que vão viajar e quando leva excesso de bagagem, paga caro? Abraão vai pagar caro por levar Ló. E tem gente que começa o ano carregando Ló, carregando gente que era para ter deixado em 2022. Aí começa o ano dizendo: eu tenho que ajudar. E Deus está dizendo: já era para você ter deixado para trás. Pastor, o que eu tenho que fazer? Seguir a direção de Deus. Quando Deus te chamar, vá. Mas tenha uma coisa: ouça as instruções. Pastor, Deus mandou Abraão sair? Mandou, ele saiu. Só que era para sair ele e Sara. Abraão resolve levar Ló. Aí no caminho um dia Abraão coloca a sua tenda. A Bíblia diz que Abraão disse para Ló: escolhe um lado. Aí Ló escolheu, Ló colocou no melhor lado. Aí aonde Ló estava, problema. Aonde Abraão chegava, a bênção chegava. Abraão podia ir para o deserto, a bênção estava com ele. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que tem pessoas que podem ir até para o deserto, mas se estiver debaixo de uma palavra, floresce. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que você pode ir para o pior lugar dessa cidade, mas se estiver debaixo da palavra, a tua casa é abençoada. Pastor, o que o senhor está dizendo aqui essa noite? É que tem pessoas que vão viver a palavra, mas tem que entender que tem que estar debaixo da promessa. Pastor, Deus falou, a palavra cumpre. Pastor, Deus falou, a palavra realiza. Sabe o que eu vim profetizar aqui hoje? É que para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que Deus está dizendo para alguém aqui hoje: fique debaixo da promessa. Não olhe para o que os homens falam, olhe para o que Deus prometeu. Abraão saiu, obedeceu à voz de Deus. Só que Abraão ainda não tem experiências com Deus. Abraão está indo. Aí um dia Deus chama Abraão. Você vai ler o texto 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí um dia Deus chama Abraão no calor do dia. Abraão, sai da tenda, quero conversar com você. Abraão, deixa Ló para trás. Aí Abraão tem que deixar Ló. Sabe qual é o problema? É que Abraão, para despedir Ló, vai ter que dar dinheiro para ele, abençoar. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que quando você leva pessoas erradas no processo da vida, você ainda tem que tirar do que Deus te deu e abençoar ele. Abraão vai dizer para Ló: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, mas se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló vai. Aonde Ló chega, destruição. Aonde Abraão chega, floresce. Pastor, o que o senhor está dizendo?
é que as nossas decisões vão influenciar aonde nós vamos chegar. Pastor, o que o senhor está dizendo aqui essa noite? É que tem muita gente que já era para ter chegado onde Deus tinha, mas está amarrado ao passado, amarrado àquilo que lhe prende. Pastor, eu vim aqui essa noite a receber uma palavra. Deus está te dizendo: deixa para trás o que te atrapalha. Por quê? Porque você tem que chegar na direção certa. Pastor, e para isso, deixar coisas do passado. Aí Abraão despede Ló. Quando ele se despede de Ló, Deus faz 7 promessas para Abraão. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que quando andamos com pessoas erradas, irmãos, a nossa mente fica embaçada, um véu se cobre, você não consegue ver além. Mas quando Abraão disse para Ló: vai para lá, que eu vou para cá, Deus começou a abrir a visão de Abraão. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que quando você tira quem te atrapalha, Deus abre. Abre a tua mente, abre o teu caminho. Deus começa a abrir portas que para você antes estavam fechadas. Sabe o que eu vim profetizar aqui na tua vida? É que de 2023 Deus vai abrir portas. Portas que para você parecem impossível, Deus está dizendo, elas vão se cumprir na tua vida. Pastor, esse ano como que vai acontecer? Não importa o jeito, Deus dá um jeito. Tem muita gente preocupada, irmão. Como Deus vai fazer? Abraão entendeu, deixou obedecer. Aí Abraão está partindo. Aí Deus diz: engrandecerei o teu nome, farei o teu nome grande, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se tu uma bênção. Abraão está indo. Deus está engrandecendo o nome de Abraão. Aí um dia Abraão está no caminho do deserto, irmão, partindo para Canaã. Um dia Abraão está na tenda. Aí a Bíblia diz que no maior calor do dia Deus chama Abraão de novo: sai para fora. Abraão saiu. Deus disse assim: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas e enumera elas para mim. Abraão sai no maior calor do dia. Alguns teólogos vão dizer meio-dia, outros 3 da tarde. Abraão saiu da tenda, olhou para o céu, não viu nada. Deus disse assim: consegue numerar as estrelas do céu, Abraão? Abraão olhou e disse: eu não vejo nada. Mas Abraão disse para Deus: mas pela fé eu vejo milhares e milhares de estrelas. Aí Deus olhou para Abraão e disse: gostei desse cara, ele creu sem ver. Aí Deus olhou para ele e disse: porque você creu sem ver, você vai se tornar o pai da fé. Sabe o que é fé? Fé é eu colocar o pé aqui, Deus colocar o chão. Isso é fé. Abraão olhou e disse: eu não estou vendo nada. Aí Deus vai dizer para Abraão: Abraão, porque você creu sem ver, você se tornará o pai da fé. Se você sair hoje de Goianésia, pegar o avião e chegar lá em Israel, perguntar para qualquer muçulmano quem é o pai da fé, ele vai dizer: Abraão. Pastor, o que é fé? Fé é eu colocar o pé e Deus colocar o chão. Sabe o que é fé, irmão? Fé é você estar aqui dizendo: pastor, estou com alguém doente lá em casa. E você dizer: não, mas pela fé ele já está curado. Isso é fé. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. Sabe o que é a oração da fé, irmão? Oração da fé é você estar daqui dizendo: Senhor, faz lá. Sabe o que é fé? É você estar aqui dizendo: Senhor, eu não consigo ir lá, mas o Senhor pode. É Deus dizendo para você: quando você não pode, eu posso. Quando você não faz, eu faço. Sabe o que Deus está dizendo para você? 2023, Deus vai testar a tua fé. Como? Você não pode, mas Ele pode. A tua arma hoje é a fé. Pastor, o que o Senhor está dizendo? É que a fé faz o impossível na nossa vida. Quem crê que pela fé portas se abrem, caminhos se abrem. Pastor, eu quero viver pela fé. Hoje é ano de você sair daqui para dizer: pela fé eu tomo posse. Quem crê que tempo de vitória está chegando? Pastor, eu quero depender do Senhor. Fé. Outro dia eu estava lá na igreja e as crianças iam dormir dentro da igreja. Fiquei olhando as tias arrumaram, fizeram tudo. Aí eu estou indo embora para casa, uma tia me liga, falou: pastor, eu contei errado. Deu menino e acesso e eu contei colchão e faltou 10 colchões. Falei: onde eu vou arrumar? Não sei.
Aí ela falou, pastor, fulano deve ter, liga lá. Liguei, o irmão falou, pastor, eu tenho, só que eu não posso levar lá. O senhor pode vir buscar? Eu falei, eu vou buscar. Fui lá, busquei. Quando eu chego na igreja, tem 4 meninos conversando um com o outro. E eles não me viram. Que eu parei o carro, eles estão na escada, menino pequeno, um conversando com o outro. Quando eu crescer, eu quero ser igual meu pai. O outro dizia, quando eu crescer, eu quero ser igual minha mãe. Eu fiquei olhando, o outro, igual meu tio. Só que tinha um que estava calado, falava nada. Eles tudo falaram o que queria ser. Aí impressionaram esse que estava calado. O que você quer ser? De repente ele levanta. E os meninos perguntam, você quer ser o quê? Ele disse assim, eu quero ser igual meu avô. Eu fiquei olhando, quem é o avô dele? Fulano. Aí um menino perguntou, o que o seu avô é? Ele pensou. De repente ele disse, eu quero ser igual meu avô, aposentado. Eu fiquei dentro do carro ouvindo ele falar. Aí os meninos 3 perguntaram para ele, o que é ser aposentado? Aí ele disse assim, meu avô não trabalha e ganha muito bem. Eu falei, rapaz, ele sabe o que é isso. Aí ele virou para o menino e disse assim, é bom demais. Meu avô pega um cartão todo mês, põe lá e sai muito dinheiro para ele. Aí Deus disse para mim, desce lá, chama os 4 e pergunta de novo. Só que na vez dele, liga para a mãe dele e pergunta quanto tempo o pai dela trabalhou para ele receber o que ganha hoje. Aí eu fui perguntando, quando que você quer ser o que quando crescer? Foi falando. Na vez dele eu perguntei, o que você quer ser quando crescer? Ele disse, isso. Aí eu liguei para a mãe dele, irmã, quanto tempo seu pai trabalhou para receber o que ele recebe hoje? Aí ela disse, 37 anos da vida. Quando ele ouviu, eu desliguei. Aí eu perguntei de novo. Quando chegou nele, eu perguntei assim, você ainda quer ser igual ao seu avô? Ele disse, está amarrado. Aí ele disse assim, para chegar onde meu avô chegou, tem que se pagar o preço. Aí um dia desse eu esqueci, estou chegando na igreja. Quando eu cheguei lá, ele me parou e disse assim, eu não quero ser igual ao meu avô, eu quero ser igual ao senhor. Eu olhei bem para ele, ele disse assim, a tia da salinha disse que o senhor trabalha pouco e ganha muito. Eu olhei bem para ele. E o senhor só trabalha de noite, eu só vejo o senhor aqui de noite. E ele olhou bem para mim e disse assim, eu quero ser igual ao senhor. Eu falei, você e a tia vão ficar disciplinados. E ele riu e subiu e foi embora. Um dia eu estou chegando na igreja, ele me parou. Ele disse, eu não quero ser igual ao senhor mais não. Eu falei, moço, mas é bom. Ele disse, não. A tia da salinha disse que para ser pastor tem que pagar um alto preço. Eu olhei bem para ele, ele disse, não quero mais não. Eu falei, por quê, moço? É bom. Ele disse, não, tem que jejuar. E eu não gosto, que eu gosto de comer. Ele virou para mim, tem que orar, e eu não gosto de orar, tem que ficar muito tempo de joelho. Eu fui olhando para ele e ele foi falando. De repente ele me parou e disse assim, eu quero ser tudo aquilo que Deus disse que eu sou. Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele e disse, você mudou, né? Ele falou, a tia da salinha estava pregando e disse que é para a gente ser tudo aquilo que Deus disse que eu seria. Aí Deus disse para mim, viu que ele começou querendo ser igual ao avô e mudou? Aí Deus disse para mim, ele mudou a decisão dele. Esses dias eu estava chegando na igreja e perguntei para ele, o que você quer ser? Ele disse assim, eu vou ser o maior dessa igreja. Aí ele virou para mim, abusado, disse bem assim, o senhor fala quantos idiomas? Eu olhei bem para ele, ele disse assim, rapaz, eu falo mal português e uma língua aí diferente. Aí ele olhou para mim e disse assim, o senhor está muito fraco. Eu falo português, inglês, espanhol e francês e português. Eu falei, irmã, esse menino é abusado, eu vou perguntar para a mãe dele. Cheguei lá um dia na casa dele, fui orar lá com o avô dele, ele estava lá me esperando. Eu perguntei para ele, falei assim, você fala mesmo? Ele falou, falo. Pode perguntar o que o senhor quiser que eu falo. Eu falei, põe a televisão aí.
em inglês, e eu quero que você traduza sem olhar. Vira de costas. A jornalista estava falando e ele traduzindo. Ele disse: o que o senhor perguntar eu sei. Aí Deus disse para mim: sabe por que ele sabe? Porque ele pagou um. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que nós queremos tomar decisões, mas não queremos pagar preço. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que aquela criança estava no início dizendo: eu quero ser igual ao meu avô. Aí Deus disse: não pode. Para chegar aonde você tem que chegar, vai ter que pagar o seu preço. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui essa noite? É que 2023 você só pode chegar aonde Deus tem para você pagando o preço. Não adianta pegar carona, irmão. Você vai ter que pagar o preço. Pastor, o que eu vou ter que pagar? Muitas vezes deixar algumas coisas para trás. Abraão deixa a família, Abraão deixa Ló, mas Abraão permanece. Pastor, o que o senhor está dizendo? Para Deus te fazer grande, Ele vai cobrar alguma coisa de você. Pastor, o que o senhor está dizendo? É tempo de deixar muita coisa para trás. Pastor, tem coisa atrapalhando a minha vida, deixa hoje. Pastor, tem coisas que me amarram, deixa para trás. Abraão, te farei grande. Abraão está crescendo em Deus. Abraão tem a primeira experiência. Aí quando Abraão reconhece que Deus é Deus, Deus diz: eu vou acrescentar o teu nome, vou fazer o teu nome grande. Abraão saiu como Abraão. Aí o nome cresceu. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que Deus está te fazendo grande aqui hoje. Pastor, Abraão está crescendo em Deus? Está tendo experiências. Abraão está partindo para Canaã. Deus está fazendo o nome dele grande. Aí Abraão saiu de Harã com 75 anos de idade. Aí Deus fez uma promessa: te darei um filho. Abraão está partindo para Canaã. Quando Abraão está antes de chegar em Canaã, Deus cumpre. Quanto tempo levou para Abraão ter Isaac? 25 anos. Aí um dia Abraão está partindo para Canaã, a promessa já está com ele. Aí Deus diz assim: deixa eu ver se Abraão ainda é o mesmo. Porque quando Abraão saiu de Harã, ele obedeceu. Aí Deus disse: Abraão está crescendo em Deus, Abraão está abençoado, Abraão, Deus está cumprindo promessa. Aí um dia Deus disse assim: deixa eu ver se Abraão ainda é o mesmo. Aí um dia Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, mata Isaac. Pastor, o que Deus vai fazer com Abraão? Deus vai testar Abraão. Abraão está partindo para Canaã. Deus chama Abraão e diz: mata o menino. Abraão está em casa, Sara está dormindo. Abraão obedece à voz de Deus. Sabe o que ele faz? Pega a lenha, o cutelo, o fogo, prepara o seu servo, coloca o menino, a lenha em cima do jumento e parte para o Moriá. A Bíblia diz que quando Abraão está partindo para o Moriá, Abraão, quando chega lá, ele deixa os seus servos embaixo, os jumentos, e sobe. No caminho o menino faz uma pergunta. Qual pergunta ele vai fazer para o pai? Eu vejo a lenha, o fogo e o cutelo, mas cadê o cordeiro? Abraão está subindo com o coração angustiado, mas Abraão, quando saiu de Harã, ele obedeceu. Sabe o que eu aprendo com Deus? É que toda vez que nós obedecemos a voz de Deus, Deus assina embaixo. Sabe o que Deus fez com Abraão quando ele saiu de Harã? Deus entregou um cheque em branco na mão de Abraão. Disse: Abraão, porque você me obedeceu, toma o cheque. Abraão está subindo o monte. Abraão prepara o altar, prepara a lenha, prepara o fogo, coloca o menino, pega o cutelo. Quando ele levanta o cutelo para matar Isaac, uma voz aparece e diz assim: Abraão, eu já provi para si o cordeiro. Sabe o que eu aprendo? Toda obediência gera uma recompensa. Pastor, o que Deus fez com Abraão? Abraão obedeceu quando saiu de Harã. Abraão agora está indo matar Isaac. Deus diz assim: eu gosto de crente obediente. Pastor, Deus queria matar Isaac? Não, Deus só queria ver se Abraão ainda era obediente. Tem hora que tem crente morrendo em cima do altar, por quê? Está pensando que Deus quer sacrifício. Deus nunca pediu sacrifício para crente, Deus só pediu obediência. Sabe por que tem crente que morre na mão de profeta comprado? Sabe o que é profeta comprado? É profeta que ora por você e depois diz: sacrifica. Aí Deus está dizendo para Abraão: nunca pedi sacrifício, eu pedi obediência.
Abraão usou o cheque na hora exata. Tem muitas das vezes que Deus não está te pedindo nada, Ele só quer que você obedeça. O alfabeto de Deus não é ABC, é obedecer. Sabe qual é o problema de muito crente, irmão? É que começa o ano querendo sacrificar e Deus está dizendo: eu nunca pedi nada para você, eu só pedi que você obedeça. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28: se atentamente me ouvir e me obedecer. Tem muito crente vivendo na miséria porque não obedece. Tem muito crente vivendo com as bênçãos retidas na vida porque não vive uma vida de obediência. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que para Deus cumprir o que tem para você em 2023, irmão, Deus não quer o teu sacrifício, Deus quer a tua obediência. Nós vivemos uma geração que quer viver de sacrifício, e Deus nunca pediu sacrifício para crente. Já viu crente que vive de sacrifício em sacrifício? Tem hora que Deus não quer sacrifício, irmão. Tem hora que Deus quer que só você obedeça. E a pior geração para obedecer é a nossa. O cara pergunta: será que foi Deus mesmo? Tem hora que Deus está olhando lá do céu dizendo: é só obedecer, é só andar debaixo da palavra, é só não olhar para trás, é só continuar firme. E Deus está dizendo para alguém aqui em 2023: Deus quer que você comece o ano obedecendo a Ele. Pastor, obedecendo como? Sendo fiel. Pastor, obedecendo como? Andando debaixo da palavra. Pastor, o que o Senhor está dizendo aqui hoje? É que Deus quer obediência de crente nesse ano. Pastor, por quê? Porque esse ano Deus está testando a igreja. Toda vez que Deus dá governantes ímpios para um país, sabe o que Ele está fazendo? Tratando a igreja. Pastor, Deus está tratando a igreja. Os crentes estavam acostumados a correr atrás de bênção, atrás de dinheiro. Aí quando a igreja não põe uma cadeira boa, eles reclamam. Aí Deus diz: vocês gostam de reclamar? Vou colocar um governante ímpio que persegue a igreja. Aí bota crente para orar, bota crente para jejuar, bota crente para ficar com medo. Porque na hora do vamos ver, quando aperta, aí Deus fala: será que é crente mesmo? Eu quero ver se é crente quando começar a pinhola comer. Quando Deus começar a dizer: é crente? Pode matar? Pode não. Então, para não matar, tem que ficar preso. Quando começar a apertar lá no seu serviço e dizer: você é crente? Votou no Lula? Porque nós estamos com uma geração de crente que vota no Lula, irmão. Vocês não é crente não, tem que ficar crente. Uma geração que não quer mudar. Eles dizem assim: Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus trata o seu povo. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não ama. Deus ama, mas Ele também consome quem não ama. Quem Ele ama, Ele estreita. Sabe o que Deus está trazendo para o Brasil, irmão? Está acordando os crentes. Os crentes que estavam correndo atrás de ficar rico, Deus diz: não, nunca prometi para vocês ficar ricos. Porque tem crente que se Deus der demais, desvia. Eu outro dia, agora, fim de ano, irmão, estou no shopping comprando uma camisa para um irmão. Quando eu passo, eu vi 2 crentes na lotérica, com o negócio da virada, para ganhar quanto que era? 500 milhões. Quando eles me viram, irmão, tentaram esconder no bolso. Pastor, nós estamos pagando a água. E eu falei: eu vi, irmão. Aí teve um que chegou em mim e falou assim: não fala para ninguém não, eu dou um dízimo para o senhor. Eu falei: não, eu vou queimar os irmãos. Aí um olhou para mim e disse assim: pastor, misericórdia. Eu falei: irmão, deixa eu te falar, tem gente que nunca vai ganhar. E quando eu falei para um assim, um falou: pastor, eu estou deixando meu bilhete aí, vou embora. Eu falei: Deus te prefere pobre do que rico. Deus te prefere manco do que ficar rico. Aí ele disse: está amarrado, pastor. Eu falei: sabe por quê? Deus prefere você pobre indo para o céu do que rico perdendo a salvação. Porque tem crente que se Deus der, irmão, ele passa de carro aqui, está chovendo, ele nem para. Aí Deus diz: deixa ele ir para o céu pobre, que lá no céu é melhor ele pobre. Lá no céu você vai ter ouro, vai ter rua de jaspe, não precisa de dinheiro aqui. Porque tem crente que quer ficar rico, e Deus nunca disse que tem riqueza. Tem uns que Deus dá em abundância, tem outros que Deus dá no conta-gota.
derrama hoje. Aí o cara diz, pastor, está acabando. Aí Deus diz, amanhã eu derramo de novo. Sabe por quê? Porque se Deus te der demais, você se perde. Sabe o que Deus está falando para nós aqui essa noite, irmão? Que Deus quer fazer na minha e na tua vida do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. Pastor, o que o senhor está dizendo? Deus está levantando uma geração em que ele derrama a bênção, em que ele derrama o milagre, mas ele prefere a obediência. Pastor, o que o senhor está dizendo aqui essa noite? É que a obediência nos leva a lugares que ninguém nos leva. Pastor, o que o senhor está liberando aqui essa noite sobre essa igreja? É que Deus nunca pediu nada para você, Ele só quer que você obedeça. Outro dia eu estava no monte orando, irmão, madrugada. Tem um pastor que tem uma igreja desse tamanho numa rua. Quando eu cheguei lá, ele disse, pastor, estou na prova, a igreja de vocês é rica. Eu falei, amém, recebo. Ele virou para mim e disse assim, tem um membro da sua igreja, tem um lote do lado do prédio onde nós estamos, e Deus já falou que é nosso. Eu olhei bem para ele, falei, foi mesmo? Ele falou, foi mesmo. Deus usou uma irmã. Aí ele me ligou e disse assim, pastor, aquele dia eu falei para o senhor, o irmão, eu liguei para ele, ele disse que não vende, e que não está à venda o lote. Eu fiquei olhando para ele. Tá. Aí eu falei para ele, irmão, ele não vende? Ele falou, não vende. E eu fiquei olhando, pensei, o que eu faço? Eu falei, irmão, mais tarde eu te ligo. Fui para casa. Quando cheguei em casa, Deus disse assim para mim, fala para ele fazer uma campanha. Eu falei, vou falar. Ele me ligou no final da tarde, pastor, o senhor já tem a direção para mim falar com ele? Eu falei, tenho. Deus falou para mim, para você entrar para dentro do lote, entrar marchando com a igreja e profetizar, já é nosso, pisa com fé. Ele falou, está feito. Irmão, um dia o irmão da igreja está passando, e eles estão dentro do lote com o celular ligado de noite, chovendo, e dizendo, já tomamos posse. Aí o irmão lá da minha igreja me liga, falou, pastor, os sem terra entraram lá no meu lote, estão dando volta e dizendo, já é nosso, vamos lá orar para Deus tirar eles lá de dentro. Eu falei, se eu falar que foi eu que disse para eles entrar, ele vai ficar com raiva. Eu esqueci. Ele falou, pastor, eu fiz 7 dias. Eu falei, liga para o irmão, vê se Deus já mexeu com ele. Ele ligou, o irmão disse assim, não está à venda não, mas se o senhor quiser eu dou um jeito para vender, é tanto. Ele me liga, pastor, ele disse que vende, mas é tanto, vale? Eu falei, irmão, não sei se vale, mas já tem um valor. Ele disse assim, eu fecho com ele ou não? Aí eu estava num dia meio doido, eu disse, fecha, irmão, pela fé. A tesoureira estava do meu lado, da minha igreja, disse, o senhor vai pôr o pastor no estreito. Eu falei, não, é pela fé. Quando eu disse para ele, é pela fé, ele disse, está selado, Deus já assinou. Ele ligou para o irmão e disse, está fechado, quantas parcelas o senhor vai fazer? Ele disse, eu faço em 10 parcelas para o senhor. Ele falou, está fechado. Aí ele me liga, pastor, eu fechei, o negócio está fechado, amanhã nós vamos assinar no cartório. Só que eu estou indo pela fé, eu não tenho R$1 na conta, não tenho R$1 na igreja, e nós estamos indo pela fé. Falei para ele, o senhor vai ter que pagar o preço. Ele falou, está fechado. Passou um dia, ele está orando, esse irmão passa na rua, está tendo uma tarde da bênção. Sabe o que acontece? O irmão para, ficou ouvindo a tarde da bênção do carro, não quis entrar na igreja. No final o pastor disse, aquele homem que está no carro, desce aqui que eu tenho uma palavra. Ele tinha um documento no Banco Central para receber um dinheiro que estava há mais de 15 anos preso. O pastor disse para ele assim, conta 7 dias no dedo da tua mão, que o anjo vai descer lá e vai assinar. O irmão disse, pastor, eu passei lá na rua
daqueles irmãozinhos que invadiu o lote. E o pastor disse que o anjo está descendo lá e eu estou crendo, porque o dinheiro é muito alto. Sabe o que é que aconteceu? Ele começou a contar no dedo. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. No dia 7, 11h30 da noite, ele ligou para o pastor e disse: até hoje nada. Ele falou: eu falei que até o final do dia, rapaz. 11h55, ele abre o e-mail, está lá o advogado dele dizendo: o dinheiro já está na conta, passa o que é meu e abençoa o pastor. Sabe o que aconteceu? Ele tinha 10 prestações para pagar. Sabe o que o irmão fez? Pastor, o senhor tem quantas prestações comigo? Ele disse 10. O senhor está quitado 5. Sabe quanto que era o valor das 5? 50 mil cada uma. Tinha mais quanto? Mais 5. Ele chegou no irmão e disse assim: o senhor não tem outra causa não? Ele disse: tenho não. Porque a igreja vai orar para Deus te abençoar. Sabe o que aconteceu? A mulher dele é advogada. Pegou uma causa alta e ligou para o pastor. Pastor, ora, se a causa sair esse ano, eu quito as 5 parcelas do senhor. Fizeram 71 dias no monte. Irmão, eu chegava lá, estava trocando turno. Tinha dia que era velhinha, um dia eram os mais novos de noite, e ele falou: nós só desce daqui no dia que a causa estiver assinada. Faltando poucos dias para a irmã terminar o ano, o outro advogado parceiro dela na causa disse: vencemos a causa. Aí Deus disse para mim: o que eu disse para Abraão? Aonde ele colocar o seu pé, abençoado será. Sabe o que eu disse para ele, pastor? Quando o senhor pisou no lote, Deus disse: é teu. O que Deus disse para Abraão? Aonde você pisar, abençoado será. Deus estava dizendo para Abraão: aonde você chegar, aonde você tomar posse, é teu. Deus está dizendo para nós, 2023, aonde nós chegarmos, colocarmos a mão, abençoado será. Deus quer que você chegue na tua empresa, abençoado será. Pastor, esse governo é um governo ímpio. Não, esse governo veio para mostrar para nós que Deus é Deus. Deus pode, Deus faz, Deus realiza. Pastor, aonde eu colocar minha mão, abençoado será. Deus está levantando uma geração que pisa com fé, com coragem. Pastor, o que o senhor está dizendo? 2023, pisa com fé. Já viu crente problemático, irmão? Tem crente que não anda por fé, irmão. Abraão andou por fé. Abraão, aonde chegou que colocou o pé, Deus deu. Agora, já viu crente que aonde chega dá problema? Outro dia eu estava indo para um lugar pregar e falei: vou levar fulano. Os 3 que estavam no carro comigo disseram: misericórdia, leva não, ele é pesado. Eu falei: varão, eu prometi levar eles. Ele disse: pastor, eles vão estragar a viagem. Quando entrou no carro, disse: o ambiente já pesou. Aí Deus disse para mim: tem gente que aonde chega não transforma o ambiente. Tem gente que aonde chega dá problema. Abraão, aonde chegou, mudou a realidade. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que se lá no teu trabalho tem gente que te persegue, quando você chega lá amanhã, você tem que dizer: aonde eu chegar, o ambiente tem que ser mudado. Aonde eu colocar o pé, o ambiente tem que ser transformado. Pastor, lá na minha família tem gente que diz que crente é doido mesmo. Quando chega, o ambiente muda, transforma. Pastor, o que o senhor está dizendo? Aonde Abraão chegou, a bênção foi com ele. Pastor, por quê? Não é o lugar que é uma bênção, é quem chega. Sabe o que Deus está dizendo para você, irmão? É que aonde você chegar em 2023, coloque a mão e diga: é uma bênção. Pastor, o que o senhor está dizendo?
é que ao invés de nós ficar amaldiçoando o governo que está aí, diz assim: Senhor, faz alguma coisa, põe a tua mão, faz o que o Senhor quer. Aonde um crente pisa, irmão, é transformado. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero transformar o ambiente. Abraão, aonde chegou, irmão, ele conseguiu transformar. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? 2023 é lugar de transformar o ambiente. Abraão vai entrar em Canaã depois que Deus chama. Abraão desce o monte. Aí Abraão chega em Canaã. Qual é a primeira coisa que Abraão faz quando pisa em Canaã? Abraão levanta um altar. Pastor, o que o senhor está dizendo aqui hoje? É que Deus nunca pediu sacrifício para cá. Deus só quer que ele chegue e coloque ele em primeiro lugar. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Começamos 2023 dizendo: eu vou fazer o melhor para Deus, mas deixamos Deus para trás. Começamos projetando, no meio do caminho se esquecemos de Deus. Abraão não. Abraão saiu de Arã obedecendo, pisou em Canaã dizendo: quem me trouxe até aqui foi o Senhor. Eu vou te honrar, eu vou permanecer. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui hoje, irmão? É que Deus quer que aonde você chegue, Deus chegue primeiro. Deus não quer sacrifício. Tem muito crente que até faz sacrifício, mas Deus não recebe. Eu conheço crente que jejuma o dia inteiro, termina no final do dia perdendo a bênção, perdeu tempo. Tem crente que ora até muito, mas eu conheço crente que ora pouco, Deus gira. A Bíblia diz: errais porque me pedis mal. Eu conheço crente que fala assim: estou esperando Deus fazer. Aí outro dia eu fui na casa de uma pessoa que ora muito. Aí o cara disse: pastor, mas ela ora tanto, não muda nada aqui. Chegamos na casa de outro, ora pouco. Quando entramos lá, ele disse: aqui é tudo diferente. Aí ele disse: pastor, por quê? Eu falei: porque ela ora e sabe pedir, sabe obedecer, não fica sacrificando. Ela preferiu obedecer. Vira para o teu irmão e diz: 2023 é melhor obedecer do que sacrificar. Porque Deus nunca pediu tanto sacrifício. Deus pediu obediência. 2023 ande debaixo da obediência. Crente que obedece à voz de Deus, vive a promessa. Pastor Abraão cresceu em Deus, cresceu. Pastor Abraão viveu para Deus, viveu. Pastor Abraão chegou em Canaã dizendo o quê? Eu vou te obedecer até o fim. Às vezes Deus nos testa no caminho, irmão, para ver se estamos obedecendo. Pastor, a vida cristã é o quê? É um teste. Nós começamos o ano e quando terminarmos, Deus vai dizer: será que ele obedeceu até o fim? Porque a bênção não é de quem chega primeiro, a bênção é de quem chega junto. Evangelho não é uma corrida de distância. Evangelho é o quê? É um de cada. Vai chegando um, chega o outro. Vai chegando um, chega o outro. Nós não estamos aqui para disputar. Nós estamos aqui para obedecer. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: a obediência te levará a lugares que ninguém te leva. Saia daqui essa noite para viver um princípio. A obediência nos faz viver a promessa. Pastor, Abraão obedeceu. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que tem muita gente querendo chegar no lugar da honra sem passar pelo teste da obediência. Saia daqui essa noite com uma certeza: se você ouviu tudo aqui e não guardou, guarde uma coisa: é melhor obedecer. Que vocês terminem 2023
e ao final dele você possa dizer: tudo que Deus me pediu eu obedeci. Abraão obedeceu, e por causa da obediência chegou aonde ninguém chegou. Abraão é considerado amigo de Deus, obediente. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Queremos ser amigo de Deus, mas não queremos obedecê-lo. Queremos que Deus ande conosco, mas não queremos andar debaixo do que Ele manda nos obedecer. Essa geração perece. Por quê? Porque lhe falta obediência. É a geração que mais pede e a que menos recebe. Por quê? Porque lhe falta obediência. Saia daqui essa noite com um princípio guardado para a tua vida inteira. É melhor obediência, irmão, do que o sacrifício. Abraão entendeu que para se tornar pai da fé, Deus vai sempre nos pedir obediência. Pastor, eu cheguei aqui essa noite para viver uma vida de obediência. Saia dessa porta para fora, irmão, com um adágio. Qual? Toda vez que Deus lhe pedir algo, Ele quer que você obedeça. Se coloque de pé. Pastor, eu cheguei aqui essa noite precisando de um milagre. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a vitória que você precisa. Mas Deus te trouxe até aqui para você entender. O tempo da obediência vai gerar o milagre que você precisa. Pastor, quando eu obedeço, Deus vai na frente. Abraão poderia ter descido sem Isaac, mas quando obedeceu saindo de Harã, Deus disse: ele será fiel até o fim. Deus está nos chamando a obedecer em 2023. Pastor, por quê? Tome cuidado. 2023 é teste para crente. Por quê? Toda vez que Deus levanta os governantes ímpios, Deus está testando a nossa obediência. O mundo está oferecendo os bel prazeres, e Deus está dizendo: a obediência te fará chegar aonde ninguém te leva. Quem recebe essa palavra aqui essa noite? Eu quero que você ore agora pelo seu irmão. Nós vamos orar e você vai dizer para ele assim: a obediência vai fazer você permanecer, porque a obediência é melhor do que o sacrifício. Oremos ao Senhor. Senhor, eu preguei a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é a verdade. Senhor, a Tua palavra diz que quem obedece o Senhor abençoa. Pai, a obediência nos leva aos lugares de privilégio. A obediência abre portas que ninguém abre. Senhor, eu estou aqui debaixo da Tua palavra. Senhor, eu estou aqui porque sei, ó Pai, que debaixo da Tua palavra, Senhor, eu profetizo que há um tempo de obediência, ó Deus, e crentes viverão aqui hoje o melhor tempo da sua história, porque aonde eles chegarem, ó Pai, o Senhor chegará com eles. Pai, aonde eles pisarem, o Senhor pisará com eles. Pai, é tempo de pisarmos com fé, porque quem anda debaixo da obediência, o milagre vem ao seu encontro. Porque a Bíblia diz que se ouvires a Tua voz e lhe obedecer, a bênção correrá atrás de nós. Não é nós que correremos atrás da bênção, é a bênção que corre atrás do que obedece. Senhor, tem uma semana de obediência aqui hoje. Que nós possamos terminar o findar dessa semana dizendo: Senhor, eu vou te obedecer até o fim. E a bênção que o Senhor tem em 2023, não é eu que vou atrás dela, é ela que vai atrás de mim. 2023 as bênçãos vão correr atrás de você, e você viverá o teu melhor ano, viverá o teu melhor 2023, porque pela fé você já tomou posse. Pela fé a porta já se abriu.
Pela fé o milagre já chegou. Pela fé o mundo espiritual está sendo movido. E eu declaro que é uma semana de obediência. Tem portas se abrindo pela fé, em nome de Jesus. Vira para o seu irmão e diz: essa semana Deus vai testar a tua fé. Mas obedeça. Quem crê que essa semana a tua fé vai ser testada? Fé é colocar o pé e Deus colocar o chão. Fé é dizer para aquela porta ali, ela está fechada, mas quando você sair de casa dizer, ela já se abriu. Esse ano é ano de andar por fé. A fé faz o impossível se tornar possível. É fé. Toda vez que Deus te testar, você diz: eu estou andando pela fé. Viva pela fé. Honre Deus pela fé. Ande com Deus pela fé. E a tua vida será uma vida abençoada. É ano de obedecer. Quem obedece não sacrifica. Deus sacrifica por ele. E é tempo de obedecer a sua voz. Quem recebe essa palavra, louve a Deus em nome de Jesus.